Bom, na segunda-feira, não é? Protestos em 12 capitais e pelo menos mais 16 outras cidades em diversos estados reuniram aí cerca de 250 mil pessoas. Ontem, 36 cidades. Os manifestantes, eles reclamam de aumento das tarifas, do transporte, violência urbana, custos da Copa do Mundo, da Copa das Confederações e a qualidade do serviço público, entre outras reivindicações. Pelo menos é isso que a mídia vem divulgando, não é? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o sociólogo e professor Daniel Galvão Rosa Delmanto. Professor, é isso mesmo? Os manifestantes estão descontentes com a onda de violência, com o transporte, com o serviço público, com o atendimento na saúde? Ou tem algo a mais por trás desses protestos? É difícil interpretar esses movimentos? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos. É uma consequência de uma ausência de uma vida e de uma cultura democrática em que as pessoas podem participar das decisões que dizem respeito às suas vidas cotidianas. E, em outras palavras, é uma ausência da própria autonomia das pessoas, entendendo essa autonomia como uma posição de responsabilidade para propor, para votar, para decidir e executar as decisões que dizem respeito à nossa vida cotidiana em diversas esferas. É normal, né? Elogiável, né? Você vê o povo ir para a rua. Agora, do ponto de vista sociológico do professor, como é que o senhor coloca, por exemplo, os atos de vandalismo? Tem uma movimentação convocada para ser pacífica, né? E a maioria concorda com isso. Aí, de repente, explode no movimento, explode, né? O vandalismo, explode Como é que você coloca isso do ponto de vista sociológico? Bom, é importante a gente analisar que esses movimentos, eles explodem no Brasil a partir de alguns anos já. E não assim de maneira tão forte, mas que podem ser destacadas. Como no ano passado, movimentos universitários que ocorreram em diversos lugares, ou então os movimentos por habitação também acontecendo em São Paulo. E são movimentos que estão buscando a democracia, estão buscando maior participação política. E essas revoltas também ocorreram em outros lugares do planeta, como a chamada Revolução da Primavera Árabe, nos Estados Unidos, o movimento Occupy, e elas tinham uma característica nova. Essas revoluções, elas não tinham lideranças definidas, e elas também não buscavam definir essa liderança. Estavam apenas dando o seu grito por uma democracia mais direta. Voltando ao Brasil, então, tivemos a participação dos indígenas em diversos locais do Brasil. Agora, as manifestações contra o aumento das tarifas de ônibus. Então, são movimentos que denotam um extrapolamento dessa falta de participação que é decorrente também do tipo de democracia que nós temos, que é a democracia representativa, que é uma democracia ligada à instituição do capitalismo e que não consegue formar as pessoas, desde a escola até politicamente falando, para participarem da vida das suas vidas próprias, de maneira autônoma, né? Lembrando que esse movimento tem que ser de forma responsável para que não ocorram desvios do seu sentido que está sendo buscado. E só para finalizar, isso é acompanhado também, esse enfraquecimento da participação, por uma tendência de apropriação dos recursos e do espaço público.
Então, como nossas instituições passam por crises profundas e não conseguem controlar mais esse avanço sobre os recursos públicos, a gente cai nas manifestações que nós estamos vendo. O senhor falou aí em regimes, né, a questão da democracia representativa, que pelo menos aqui no Ocidente, ainda é o regime que prevalece e até agora não se encontraram um substituto para ele. Você acha que a democracia representativa está cansando? Sim, porque ela apresenta diversos problemas inerentes a ela com relação a essa legitimação da participação. Quando você elege um representante, boa parcela da população que não votou nele ou nela vai ficar durante algum tempo sem ter representação. Então, é muito tempo para as pessoas ficarem sem participação política. O ser humano precisa dessa participação política, é isso que dá sentido, que dá a história e que faz a essência da nossa Constituição como seres humanos. O professor, tem aqui no Brasil, por exemplo, o senhor tocou aí, por exemplo, no problema das manifestações da Primavera Árabe, né? O que se pode comparar aqui no Brasil dos países árabes que fizeram esse tipo de mobilização é a Turquia, né? Que a Turquia é um regime de uma democracia representativa, tal, e que as razões das manifestações na Turquia foram praticamente idênticas às do Brasil. Começou-se lá por causa da construção de um prédio, de um monumento numa praça, tal, e depois, né, expandiu, mesmo o governo admitindo reestudar o projeto, tal, não conseguiu ainda, né, controlar o movimento. Quer dizer, é claro, não se pode comparar o termo de agressividade, né, que são os movimentos do mundo árabe com o movimento brasileiro. Você acha que o movimento, do jeito que está hoje no Brasil, tem tendências a descambar, né, para uma agressividade ou a tendência daqui para frente é reduzir o ímpeto? Bom, a questão da agressividade, ela está ligada às formas como os governos tentam lidar com essas situações. A gente pode analisar que o vandalismo também é gerado no momento em que a polícia cria condições para que ele venha à tona. Agora, lá na Turquia, a questão que estava em jogo era um espaço público tradicional que era usado para as manifestações populares e que estão tentando privatizá-lo, como eu vinha dizendo anteriormente. Agora, nós temos que ter em mente essa visão de responsabilidade também dentro dos movimentos sociais, e para que o movimento não se desvie e vire, perca o sentido dele. Porque o que está em jogo também é uma nova visão de sociedade. Né? Não, são reivindicações locais e temporárias, mas que visam uma transformação desses problemas políticos que eu citei. Mas, professor, a gente vive uma fase de transição, né? Transição política. Agora, fica difícil a gente entender. A gente está atravessando para onde, né? Porque não há uma perspectiva. Qual é o modelo ideal daqui para frente? Qual é o modelo ideal? Porque nós temos. Eu, por exemplo, acho e sempre achei, até hoje não fui convencido de que a democracia representativa ainda é o melhor regime. Daqui a gente vai fazer uma travessia para onde? Existe uma teoria, alguma coisa que possa indicar isso, ou você acha que esses movimentos é que vão indicar o caminho? Com certeza. São os movimentos que vão indicar. Nós não sabemos para onde eles vão, porque isso são decisões que têm que ser tomadas coletivamente. E nós não temos como saber, nós temos apenas como incentivá-los e exigir a participação, que é um direito e que faz parte da nossa Constituição. Agora, professor Daniel, com relação, deve acontecer movimentos agora aqui na nossa capital, a partir de amanhã, não é?
esses movimentos, tanto aqui em Campo Grande como no restante do país, podem fazer com que os políticos, essas pessoas que nós elegemos aí para que nos representem, comecem a repensar em um país melhor, principalmente sem corrupção, né, usando o dinheiro público para realmente o benefício da população? Olha, Marquinhos, eu acho que sim, e acho também que é uma coisa a longo prazo, que deve demorar uns 50 anos mais ou menos, porque exigem transformações de visão de mundo, soluções para problemas políticos que estão muito arraigados e são difíceis de lidar, mas eu acredito sim que seja possível transformar isso, e eu quero lutar para isso. Agora, com esses movimentos que estão acontecendo, que começou segunda-feira em São Paulo, Rio de Janeiro, né, e em outras capitais, o que se fazer para acalmar a população? Né? Qual a resposta que o governo deve dar para a população para que isso comece a ser realmente bastante pacífico? Porque, infelizmente, acontece, ontem nós vimos, enquanto uns faziam ali, gritavam palavras de ordem mais pacificamente em frente à Prefeitura de São Paulo, outros querendo depredar, e parece até que poderia acontecer um confronto entre eles, ou seja, entre os manifestantes, e é isso que dificulta um pouco. Pode, inclusive, né, acabar um pouco dessa legitimidade aí que vem ocorrendo, já que existem dois grupos. Um, pacificamente, apenas querendo que o Brasil melhore, que haja mudança, e o outro querendo quebrar tudo. Bom, essa questão passa pela preparação policial para lidar com os movimentos, passa por uma questão de autolimitação do próprio movimento, ou seja, não é porque nós podemos fazer que nós devemos fazer qualquer coisa, e responsabilidade também, para que tudo saia e alcance os objetivos através de negociação, através da nossa capacidade de diálogo, que é uma característica também importante. Bem, já começou, né, Sérgio, a dar resultados esses movimentos. Recife, João Pessoa, Porto Alegre, Pelotas e Cuiabá já resolveram diminuir o valor das passagens. Em Pelotas, em 15%, o valor da passagem vai cair aí para R$ 2,60, estava em R$ 2,75. Em Cuiabá, estava R$ 2,95, o prefeito resolveu diminuir aí em 10 centavos, a partir de hoje, quarta-feira, já R$ 2,85. Então, algumas cidades já resolveram, antes mesmo, né, que aconteça alguma coisa de mais grave na cidade, então alguns prefeitos já resolveram aí diminuir o valor da passagem. Apesar de que já existia a medida provisória MP 617, PIS e COFINS para... diminuir PIS e COFINS aí para o transporte coletivo, e aí sim, diminuindo o imposto. Diminuir o imposto, só que os prefeitos se fizeram de sonso, né? Não, medida provisória 617 existe, se fizeram, né? De sonso, né? Quer dizer, veio a determinação, a redução do imposto exatamente para incidir sobre... Ou seja, mostrando que o governo federal estava atento, estava atento para reduzir, eles se fizeram de sonso, quer dizer, continuaram reajustando. Alguns não reajustaram, mas também não baixaram, né? Quer dizer, deixou como está para ver como é que... O senhor acha, professor, que essas medidas paliativas podem enfraquecer o movimento, podem, de certa forma, atender, né, a reivindicação mais urgente dos manifestantes? Ou você acha que isso não vai resolver nada, que o pessoal quer muito mais? Eu acho que resolve sim, são medidas que resolvem e são caminhos que vão se criando de resolução dessas dificuldades. Então, é muito bom que se resolva isso, sim, e que se resolvam outras também, futuras. O problema maior é que se começou, não é, Sérgio, apenas falando a respeito do valor do transporte coletivo, aí depois, não é, o problema do serviço público, aí a saúde, a educação, a segurança pública. São vários problemas que existem no país e que todo mundo conhece e muito bem, né? A imprensa toda fazendo aí, mostrando os problemas que tem o país e que de repente agora com esses movimentos querendo que se resolva de uma hora para outra, o que é muito difícil. Agora, professor, o senhor entende, eu não sei se seria, né, correto até perguntar, mas o senhor entende, por exemplo, se a primeira manifestação foi
lá em São Paulo aliás, a de São Paulo foi que terminou provocando, né, e facilitando as outras, porque houve aquela grande agressão policial e terminou motivando toda a população brasileira. Eu acho que se naquela primeira manifestação, se o prefeito e o governador de São Paulo tivessem concordado em não aumentar o preço da passagem de ônibus, né, revogar o preço, já havia sido decidido, você acha que teria abortado o movimento? Não, eu acho que o movimento não teria sido abortado de todo, ficaria feliz em ter uma reivindicação resolvida. Mas, como eu disse, essa luta por autonomia, ela faz parte da história da humanidade, e é isso que, vez ou outra, eclode e a gente enxerga como que a criatividade, como que a autonomia fazem parte e são importantes para nós, porque nós nos revelamos como seres sociais, fundamentalmente. Agora, nós precisamos pedir aí para que a população amanhã, está marcado aí, não é, Sérgio? Esse movimento aqui para Campo Grande, que acontece quinta, sexta e sábado, para que essas pessoas que irão participar, participe com bastante tranquilidade, que não tenhamos aí nenhum problema. A polícia, amanhã nós estaremos conversando aí com o Coronel Davi, comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, para saber também como é que vai ser o trabalho da Polícia Militar com essa manifestação que está marcado para Campo Grande, segundo informações, em torno de 20, 25 mil pessoas, né, através da rede social, já estão combinados de comparecer. Que seja uma manifestação bastante pacífica, que cada um leve aí a sua reivindicação. Esperamos realmente que isso, né, faça com que os nossos governantes repensem um pouco melhor no nosso país, nas mudanças que tanto vêm sendo pedidos aí através desses movimentos. Principalmente com relação à corrupção, porque, olha, a gente vê aí matérias, não é, a respeito, e que a saúde, muitos problemas na saúde, muita gente guardando dinheiro em casa. Professor, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, professor Daniel Galvão Rosa Delmanto, professor e sociólogo. O senhor vai à passeata, professor? Vamos lá? Eu agradeço o convite. Eu já disse que estarei lá. Como cidadão, né? E como profissional. Vou lá fazer as duas coisas. Espero que não queime o meu... que não taquem fogo no meu carro. Porque, infelizmente, não é um veículo da Rede Record, não é? Queimaram. É isso que às vezes... Chega a ser meio... chega a ser ruim, né? Porque graças à imprensa, a imprensa que tem dado toda a repercussão. Se não fosse a imprensa talvez não tivesse tendo o mesmo sucesso que está tendo hoje, né, o movimento. A imprensa tem realmente, apesar de criticada, de sofrer algumas reações, até agressões, ela tem sido responsável, né, não só aqui no Brasil, mas pela repercussão de tudo que acontece no mundo. A imprensa tem estado presente, tem dedicado seus melhores espaços, né, para essas movimentações. Bem, já que nós estamos pensando, e aí aqui... Professor, só para encerrar, o senhor acredita que ainda essa semana teremos aí mais alguns dias, talvez até 5, 10 dias ainda com essas movimentações, com essas manifestações aqui no Brasil? Ou acredito que já nesse final de semana já se acaba essas manifestações, esperando então, não é, o que o governo federal, os governos estaduais e os municipais podem dar de resposta a essas pessoas? Bom, Martins, aí é uma incógnita também, não pelo posso dizer. Que aconteceu já segunda-feira, né, com 12 capitais, pelo menos 16 outras cidades, ontem 36 cidades, então a coisa está crescendo. Esperamos que cresça aí, mas com tranquilidade, que não tenhamos problemas no país com relação a essas pessoas, a esses manifestantes que estão descontentes e ao mesmo tempo, não é, fazendo aí, tacando fogo, quebrando. Isso é que não pode ocorrer. Esperamos que aqui em Campo Grande também seja bastante tranquilo. Muito obrigado pelos esclarecimentos e vamos aguardar, né, e ver se o nosso país realmente mude, né, tome um rumo diferente, professor. Muito obrigado.
Conversamos